Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Nós estamos no período eleitoral e o momento é propício para a discussão de temas importantes para o desenvolvimento da cidade. No programa de hoje, nós vamos trazer algumas destas questões, como, por exemplo, meio ambiente e sustentabilidade. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o consultor ambiental Beto Meche, a bióloga da SMAN Patrícia Witt, que é gestora da Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, e também o conselheiro da Agapan, Renato Barcelos. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo aqui com Beto Meche, ex-vereador, também já familiarizado com esta casa, né? Beto, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao programa. Então, temas importantes, né, como por exemplo, meio ambiente e preservação, sustentabilidade, são temas obrigatórios quando se trata de desenvolvimento da cidade, né? Sim, sem dúvida. O tema ambiental é bastante amplo, né? O que mais aparece assim, para as pessoas com relação ao meio ambiente? É a arborização. Isso é o que mais está... As pessoas enxergam isso, né? Então é a que mais também sensibiliza as pessoas. Porto Alegre tem um histórico muito rico em plantios e proteção do meio ambiente. O próprio movimento ecológico trabalhou muito nisso lá desde o início, com a Agapan, né, com o Lutzenberger, nos anos 70, né, mostrando que não se deve podar árvores. Né? Isso foi uma mudança cultural muito forte na vida das pessoas. Nós tínhamos uma ideia de que em maio as árvores deveriam ser podadas. Então a própria prefeitura fazia a poda das árvores. Né? Se achava que isso era bom isso. E o Lutzenberger mostrou o contrário, né? Que isso acaba por necrosar a árvore, apodrecer a árvore por dentro, né? Diminuir o ciclo de vida dela, né? E o efeito dela, que deve ser durante todo o ano, passa a ficar limitado, porque naquele período que está podado, ela não tem aquela função da fotossíntese, de absorver o impacto da água da chuva, enfim, né, os benefícios que a arborização traz regular o clima. Então ela tem que estar com folhas, digamos assim, com galhos, né, tanto no inverno como no verão. Isso houve uma mudança muito grande para a época, né? Tanto que Porto Alegre é uma das raras cidades, infelizmente, no Rio Grande do Sul, onde não há podas nesse período, né, de outono. Infelizmente, no interior nós temos ainda muitas podas de árvores, né, nesse período. Mas o que está acontecendo em Porto Alegre com relação à arborização? Como nós temos uma arborização rica, embora não tão bem diversificada ainda, tem locais ainda não bem arborizados, há uma cultura, e se fala muitas vezes disso, de que não há mais onde plantar árvores na cidade de Porto Alegre. Né? O que é um absurdo, porque primeiro, mesmo nos locais onde há arborização, tu tem que ter essa manutenção, né? Plantando mudas, já pensando naquelas árvores mais antigas que vão ter que ser depois repostas, ou enfim, vão ter que ser o chamado plano de manejo, né, dessa arborização urbana. Então, dizer que não há onde plantar árvores na cidade é um absurdo. Né? Vários governos já diziam isso. Né? Infelizmente, teve um secretário agora há pouco tempo que falava isso até em seminários, em eventos. Né? Não há mais onde plantar árvores na cidade de Porto Alegre. Eu faria um desafio. Nós podemos pegar qualquer quarteirão na cidade de Porto Alegre, qualquer quarteirão, nós vamos ver que naquele quarteirão vai ter árvore para plantar, seja que quarteirão for na cidade de Porto Alegre. E nós temos, como eu insisto, locais mais arborizados e locais menos arborizados. Então, obviamente, nós temos que ter no plano plurianual da cidade de Porto Alegre uma meta de arborização. E mesmo aquele governo que for contra a arborização, infelizmente pode ter, tanto que teve um discurso aí de que não há mais onde plantar árvores na cidade de Porto Alegre, a lei orgânica é clara, que nós temos que manter e ampliar a arborização da cidade nos logradouros da cidade. Então, nos logradouros tem que haver a ampliação, está na lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal. Então, não pode haver discussão se a árvore é prioridade ou não de um governo ou de um partido. Isso está na lei orgânica. Não se discute isso, se implanta. Então, eu lamento muito a Câmara de Vereadores ter aprovado aqui um projeto de lei onde elimina o plantio compensatório da cidade. O plantio compensatório vai todo para a unidade de conservação, entre aspas, né? Que talvez nem vá. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos o plantio compensatório com plantio de mudas de árvores, né? Melhoria de praças
E empreendimentos de maior porte, como por exemplo um shopping center, 0,5% do valor desse empreendimento ia para as unidades de conservação. Né? Era o que tinha. Então, eliminar pura e simplesmente o plantio compensatório é um retrocesso tremendo, além de que nós não podemos esperar o corte de uma árvore para fazer os plantios dessa vegetação. E só para concluir, né, o que a CE está fazendo na cidade de Porto Alegre é um verdadeiro crime que a cidade não pode mais permitir. As podas radicais, sem acompanhamento técnico, desfigurando a própria paisagem da cidade de Porto Alegre, com podas extremamente radicais por parte da CE. Ok. Conselheiro da Agapan, Renato Barcelos, da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, também seja bem-vindo aqui ao nosso Porto Alegre em Debate. Pegando o gancho aqui do que falou o Beto Meixa na primeira intervenção aqui, o senhor acha que a sociedade já conseguiu ter um pouco mais de consciência sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade, sociedade, digo, as pessoas mesmo, e também o poder público, né? A gente já conseguiu ter essa noção da importância da preservação? Estamos evoluindo, estamos caminhando. Sim, Clayton. Na realidade é um processo, né? Um processo de construção que vem, como o Beto mesmo disse, fez uma referência importante ao trabalho do Lutzenberger nessa questão e de todos os percussores da ecologia em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Porque a Agapan hoje, por exemplo, é considerada uma entidade autenticamente ecológica, não só por organismos nacionais, mas internacionais também. E isso dá conta de que o processo de construção de uma consciência ecológica é uma coisa demorada, que tem que ser apropriada não só pela sociedade, mas também, sobretudo, pelo poder público, como o Beto mesmo disse, tem várias questões que podem ser colocadas aí. E, na realidade, as entidades ambientalistas, do ponto de vista ambiental, propriamente dito, são um patrimônio da sociedade. Elas se interpõem entre o Estado e o mercado, né? Quer dizer, entra naquele eixo, naquele nicho de crítica, uma crítica importante que constrói a consciência ecológica, mas a gente sente que tem muito a ser construído ainda, né? Muito a ser construído. Eu, como advogado que lido também com o direito ambiental, verifico que o judiciário também é uma instância importante que tem que se renovar, tem que mudar, tem que evoluir. Felizmente se identifica na doutrina jurídica já princípios importantes que estão sendo construídos, que orientam a doutrina no sentido de uma evolução, né, dogmática e principiológica para alinhar os princípios ambientais às necessidades que estão colocadas pela sociedade, pelas mudanças climáticas, por todo o contexto ecológico que está ocorrendo hoje, mas infelizmente ainda tem que ser feito e precisa ser construído. Eu estava escutando o Beto falar e me lembrando que, mas o que na realidade provocam as mudanças, né, de consciência? Infelizmente, na minha opinião, pelo menos pessoal, são as catástrofes ambientais que acabam apressando o processo de conscientização ecológica. Quer dizer, nós temos um arcabouço legislativo denso, né, no Brasil, em que pese, do ponto de vista sistemático, ainda carecer de uma articulação mais bem feita, é muito completo, é muito multifacetado. Temos princípios efetivos de proteção do ambiente, temos até uma encíclica papal que trata disso, né, Beto? Temos uma construção importante, mas as mudanças não acontecem. Ou seja, o Estado, infelizmente, aí o município, o Estado e a União, não se apropriaram efetivamente da pauta ecológica. E as mudanças não acontecem, né? E muitas vezes vêm as questões ambientais, depois nós vamos aprofundar o debate. Momentos mais... Quando os momentos críticos acontecem, então a consciência parece que surge espontaneamente. Mas muitas vezes vêm as entidades ambientalistas e a própria sociedade e o ambiente como inimigos, né? De uma pauta democrática, enfim. Então muito precisa ser construído, muito precisa ser feito. E nós temos consciência de que a nossa luta é uma luta permanente, né? Agora, muito há que se fazer e muito já se construiu também. Eu acho que nós temos uma boa base para aproveitar essas mudanças que vêm, para evoluir, exatamente. Perfeito. Patrícia Witt é bióloga da SMAN, gestora da Reserva Biológica do Lamy, José Lutzenberger. Também seja bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. A gente convidou a senhora para participar, para trazer um pouco também desse exemplo, né, das unidades de conservação, que Porto Alegre, em especial a unidade do Lamy, e falar um pouquinho sobre a importância, né, desse equipamento
como incluída nesse processo de conscientização das pessoas, né? Porque a reserva também tem esse objetivo, né? De fazer com que as pessoas conheçam e dê o devido valor para aquela área. Quais as principais dificuldades que vocês enfrentam hoje nesse processo, né? E como é que está sendo realizado o trabalho lá? Um tema que certamente também vai estar na pauta dessa discussão aí ambiental e de preservação, Patrícia. As unidades de conservação, elas são importantíssimas, né? É uma das estratégias reconhecidas mundialmente para a conservação in situ da biodiversidade e elas têm sido cada vez mais importantes em razão de preservar, né, determinadas espécies da fauna e da flora, né, sobretudo corroborando efetivamente para os serviços ambientais que presta para a sociedade. Mas estas áreas, elas acabam não cumprindo efetivamente os seus objetivos se a gente não pensar no entorno delas. Né? Eu acredito que um dos maiores desafios para os espaços territoriais, especialmente protegidos, em especial as unidades de conservação da natureza nas cidades, que é onde nós moramos, nós precisamos pensar em conservação de biodiversidade em termos de cidade, né? Tem sido um dos maiores desafios o seu entorno, né? Porque essas áreas, elas têm se tornado espaços quase que inóspitos, né? Sem conexões, sem os seus efetivos corredores de biodiversidade, que eu não gosto de chamar de corredor ecológico, né? Porque os corredores de biodiversidade, eles nem sempre eles estão conectados, né? Mas são manchas relevantes, são manchas maciços importantes, né? Para o movimento da biota, né? Que são das espécies, tanto da fauna quanto da flora. E esse tem sido um dos maiores desafios, né? Eu acredito que para os gestores desses espaços, né, conseguir conciliar essa questão de entorno, né, do crescimento da cidade, né, no entorno desses espaços protegidos. Eu não falo no crescimento regular, não só do crescimento regular, mas daquela cidade informal que são as moradias irregulares. E isso tem sido, eu sou gestora há 12 anos daquela unidade de conservação, né, e isso tem sido um desafio, né, porque as ocupações irregulares, elas não têm conseguido ser contidas pelo poder público, né, e por conseguinte vem junto com isso. Isso é um problema, além do ambiental, um problema social, né, mas que deve ser administrado de forma que a gente não simplifique o entorno das unidades de conservação, esses ecossistemas que são tão relevantes. A Reserva Biológica do Lamy, ela foi criada em 1975, uma unidade de conservação extremamente pioneira, né, em termos de categoria de manejo, né, uma unidade extremamente restritiva enquanto seu uso, né, porque as reservas biológicas não estão previstas à visitação pública, só atividades de educação ambiental e de pesquisa científica. E ela foi criada para a conservação de um vegetal raro e endêmico que é a efedra. Né? A efedra é uma planta extremamente importante para a pesquisa evolutiva e ela somente está associada às matas de restinga que estão associadas aos cursos d'água, né, aos lagos e rios e outros cursos d'água, mas ali em especial ao Lago Guaíba. Quando fala, Patrícia, da questão do entorno, né, porque dentro da reserva faz um trabalho de conscientização, de preservação, mas daqui a pouco o entorno, seja por N motivos, e ele acaba prejudicando esse trabalho, seja lá por moradia irregular, né, que acaba dejetos, lixo, são essas questões, né, que são colocadas. São essas questões. Também são essas questões. O que ocorre? Para as ocupações, aquelas manchas verdes, aqueles espaços ainda conservados, e no caso do Lamy, os banhados, né, onde são ambientes em transição, as matas de restinga com os diferentes gradientes de umidade, com as áreas úmidas, né, eles são simplificados, eles são danificados para a ocupação. E por conseguinte, obviamente, né, que como é uma ocupação irregular, ela não vai ter aqueles serviços todos prestados pelo poder público, que é o saneamento, né? Então aqueles dejetos são todos lançados in natura, nos cursos d'água, né? Nós estamos com sérios problemas, né, de poluição, contaminação desses cursos d'água, né?
destruição de hábitat natural de várias espécies, que são importantes, porque na verdade vamos falar sobre a fauna, os animais não conhecem os limites das cercas da unidade. Então, tem animais que têm áreas de vida muito maiores do que dentro do espaço da unidade. Eles precisam transitar por aqueles ambientes para a sua manutenção. Perfeito. Né? Outra questão relevante, uma unidade de conservação que fica sem conectividade, sem os seus corredores, há muita extinção local de espécie, porque as espécies acabam, né, não tendo a possibilidade do seu modo de vida, né, dessa comunicação com outros entes. A exemplo, os bugios. Os bugios são primatas, eles não podem viver restritos dentro das árvores da unidade de conservação. Os bandos precisam se comunicar, precisa haver a troca genética. Perfeito. A gente volta no tema, então. Vou passar aqui para o Beto. Beto, só para pegar também o finalzinho ali da fala da Patrícia sobre essa questão de dejetos, lixo, enfim, resíduos. E que tu coordenas o seminário Cidade Bem Tratada, né, que tem se debruçado muito sobre essa questão da destinação dos resíduos sólidos, né, por exemplo. Gostaria que falasse um pouco sobre essa questão, né, como é que tu vês a cidade, né, nesse processo de destinação, né, que sei que tem algumas questões que tem que obedecer uma legislação nacional, né, então como é que Porto Alegre anda nesse processo, né, de destinação dos resíduos, a política reversa também, né, que seria um tema importante nisso? Porto Alegre, com relação a resíduos domésticos, se antecipa a política nacional e em 90 implanta a coleta seletiva, né? Que foi um trabalho feito aqui pela Câmara na época, né? A Câmara aprovou o projeto, o prefeito derrubou o projeto de lei e a Câmara derrubou o veto. Né? Foi muito importante esse início todo de... Então, a partir dali, inicia a coleta seletiva de Porto Alegre, em 1990, acaba o lixão, passa a ter aterro sanitário, e todo um trabalho muito interessante até hoje com parcerias com cooperativas de catadores, né? Que pela lei deve ser priorizado. Nós temos 18 cooperativas hoje. Eu entendo o seguinte, com relação à coleta seletiva de resíduos, Porto Alegre avançou no primeiro momento e estagnou. Né? Estagnou. Embora hoje tenha oferta de coleta seletiva dia a dia, estou falando de termos de resultado, né? Não estou falando de serviços da prefeitura. Tá? Porque hoje não chega a 100 toneladas dia de resíduos recicláveis que chegam nos 18 galpões de triagem. Isso estagnou, essa média ela está há muitos anos já. E nós geramos mais de 500 toneladas dia de recicláveis. Que seriam recicláveis tradicionais, né? Papel, plástico, metal e vidro, né? Que seriam os materiais. Então, o que está acontecendo com o restante? Né? As 400 toneladas restantes estão indo para onde? Então, parte vai para Minas do Leão, que passa a ser, então, um trabalho muito mais caro, né? Porque não vai aqui perto, vai para Minas do Leão, muito mais longe, a logística bem mais cara, e não oferece renda para uma população mais carente, que são os catadores. Né? Uma outra parte é clandestina, ou seja, parte é retirado. Eu mesmo já denunciei um caminhão 3 vezes lá, tá todos os dias lá no bairro Petrópolis, e ele continua lá. Né? Que é o caminhão, a Kombi clandestina, porque nós conseguimos fazer um trabalho muito forte com relação às carroças, né? Que começou aqui na Câmara também em 2001, no sentido de que a carroça ela não dialoga com a cidade e tem ainda a questão do maltrato, mas que essas pessoas devem ser estimuladas e incentivadas para trabalhar de forma mais digna. Né? Então, existe hoje muito caminhões e combis, né? Clandestino. Muito bem, eles recolhem esse resíduo. Tudo bem que parte com certeza é reciclado, ou triado e vendido, mas e o restante? Né? Muita coisa de construção. Então a falta de controle, a falta de fiscalização da prefeitura com relação a essa coleta clandestina é algo injustificável. Né? Não tem cabimento uma coisa dessa, porque é muito fácil fazer isso. Se eu sei os dias que aquele caminhão está lá, imagina então um fiscal do DEMELHU ou da SMAN, né? Principalmente o DEMELHU, que é o que tem o Código Municipal de Limpeza Urbana para isso. Né? Não é feito. Né? Então isso acaba por
deixar a gestão mais cara, não oportuniza renda para os catadores e, com certeza, em alguns locais, esse material está contaminando e poluindo o meio ambiente, sem sombra de dúvida, né? Isso com relação a resíduos domésticos, né? Porto Alegre não avança muito poucos com a pequena obra, mas que são os resíduos da construção civil, né? Não há nenhum tipo de exigência de controle na separação dos resíduos nas obras, né? Isso é uma das cidades que menos avançou no Brasil, com relação, porque é o maior volume, é o que mais tem peso, é o da construção civil. E a mesma coisa o comércio. O comércio ele se utiliza da coleta domiciliar, não faz a separação no seu local, na lancheria, no café, no restaurante. Isso vai lá para os containers, isso acaba indo também tudo para Minas do Leão. Ou seja, nós estamos, digamos, com uma razoável gestão de resíduos, mas que não avança em Porto Alegre e que acaba comprometendo aí. Essa estagnação aí da parte que vai para Minas do Leão, isso é porque o sistema ele não consegue absorver ou porque é uma questão de gestão de... O que vai para Minas eu rejeito, aquilo que é a derrota. A derrota da sociedade vai para Minas do Leão. Eu rejeito, ele vai ser enterrado. Não é um lixão, é um aterro sanitário, mas que é justamente para não contaminar através do chorume, que é a decomposição líquida do resíduo. Tem que ser tratado, né? E a decomposição aérea, que é o gás metano que se transforma na decomposição, se transforma em energia, é um sistema muito bem feito, mas extremamente caro, ou seja, lá deveria só ir o rejeito, né? E não esse material reciclável. Né? Somado a isso, então, nem 30% das pessoas separam os resíduos em Porto Alegre. Essa é uma questão importante. Isso não é uma pesquisa, isso é um cálculo que se faz. Que colocar também para o nosso debate, a gente está em cima do intervalo aqui, mas ainda queria a palavrinha do senhor aqui faz relação com aquela primeira pergunta que eu lhe coloquei, né, de conscientização da própria sociedade, especificamente sobre essa questão da separação, né, porque isso é um passo extremamente importante, né, para lá no final, na ponta, a gente ter um pouco mais de processo de reciclagem, né, de menos poluição, de degradação, enfim, né. Sem dúvida é uma questão importante, mas ela tem uma dupla face aí, eu entendo. Né? Em primeiro lugar, são as opções que nós fizemos, são as nossas opções, as opções que a sociedade faz de consumo, exatamente de consumo. Porque só há poluição, só há geração de resíduos porque há consumo. Se nós, assim mesmo, do mesmo jeito que nós consumimos, se nós parássemos de consumir, certamente ia gerar um efeito contrário importante, né? Então é evidente que essa questão que é colocada dos resíduos, enfim, é muito importante, é muito séria, mas ela remete a uma segunda face, que é exatamente o que eu ia colocar, da falta de uma política pública para conduzir essa questão, né? Quando a Patrícia falava, eu estava me lembrando de um cálculo que eu fiz rápido ali dos espaços protegidos, das unidades de conservação no Estado, e me deparei com o seguinte dado, por exemplo. O conjunto das 23 unidades de conservação no estado do Rio Grande do Sul importa em aproximadamente 294 mil hectares. Para trabalhar, para exercer atividades de fiscalização, de controle nessas unidades de conservação, pelos dados que foram divulgados pelo relatório verde, inclusive da Assembleia, existem 104 funcionários. Isso dá uma área de controle por funcionário de 3 mil hectares. Quer dizer, é uma coisa absurda. Não tem como. Não há como. Isso sem falar na estrutura de trabalho, que certamente é deficitária dos gestores, que coloca o gestor numa situação complicada, porque ele não tem como se mobilizar. A Patrícia pode depois dar mais informações sobre isso, mas do ponto de vista do controle da efetividade daquela unidade, no sentido de cumprimento do que a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação preconiza, é absolutamente impossível. Assim como as questões que o Beto colocou, apontam diretamente para a falta clara de uma política séria de comprometimento e de gestão competente e eficiente, sobretudo, do problema do resíduo, né? E eu acho que é oportuno esse debate exatamente por isso, para que a gente possa agora apontar para os candidatos que estão aí, né, terem cuidado, por um lado, e por outro, sai daqui uma notícia muito clara de que a sociedade não suporta mais isso. Que a sociedade está se auto-organizando. Isso é uma questão discutida, inclusive, em nível acadêmico. O direito está plural hoje em dia, está se construindo
à margem do Estado, há um outro direito, seria muito interessante se nós pudéssemos discutir isso numa outra oportunidade, o pluralismo jurídico está se construindo, a sociedade está formulando novas formas de construir o direito, né? Tem vários exemplos que estão colocados aí, no sentido de apontar para o gestor público que ele, a partir de agora, passe a tomar muito mais cuidado com as decisões políticas que são tomadas, porque, por exemplo, do ponto de vista da água, que é um exemplo que nós vivemos hoje no dia a dia, não é mais possível a gente compactuar com uma situação dessa, ou seja, não há nada que justifique a gente consumir uma água do jeito que está. Né? No segundo bloco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão aqui. A gente está indo para o intervalo aqui, a palavra vai estar à disposição da Patrícia aqui na volta do intervalo, né, que esse bloco a gente estendeu um pouquinho mais. A gente está falando hoje sobre preservação, sobre meio ambiente, alguns temas importantes que vão estar na pauta aí nesse período eleitoral. Então é importante a gente discutir um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre estes assuntos, e este é o tema do Porto Alegre em Debate de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguida. Fique aí. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o Porto Alegre Debate. Hoje estamos discutindo aqui questões importantes que vão estar na pauta aí neste período eleitoral. Temas importantes para o desenvolvimento da cidade. Hoje falamos sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre preservação. E também participa a partir de agora do programa o professor Carlos André Bulhões Mendes, que é o vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, também obrigado pela presença. Em seguidinha já lhe dou a palavra aqui para a gente discutir um pouquinho sobre água também, né? Fundamental aí nesse debate aqui de meio ambiente. Antes, como prometido, né, a gente ficou de passar a palavra aqui para a Patrícia Witt, bióloga da ESMAN, gestora da Unidade de Conservação lá do LAMIR, José Lutzenberger. No final do bloco anterior, a gente falava sobre estrutura, né, para ter o desenvolvimento do trabalho, mais especificamente, né? Como é que é a estrutura, né, da unidade de conservação e também como é que é esse trabalho, né, Patrícia, falaste no bloco anterior sobre essa relação com o entorno, né, que é uma das principais dificuldades. Como está sendo lidada essa questão, né? Há um processo de conscientização, há uma conversação com o entorno, como é que a reserva se comporta nesse processo, Patrícia? A Reserva Biológica do Lami, ela tem, né, como objetivo a pesquisa científica e a educação ambiental. E dentro desse programa de educação ambiental, existem várias atividades, né, vários projetos, né, várias atividades, e que inclui a conscientização, obviamente, da população, né, em geral, e sobretudo da população que vive no entorno da unidade de conservação. Inclusive a Reserva Biológica do Lami, ela tem sido uma referência para a comunidade em várias outras questões, né, que ao longo dos anos, com esses trabalhos de educação ambiental, as pessoas procuram a reserva para pedir informações, né, para pedir informações gerais, informações sobre fauna, informações sobre corte de vegetação, informações sobre diversos serviços prestados pela municipalidade. Então, assim, os alertas, né, e todas as recomendações, eles estão sendo feitos. Né? Eu acredito que no caso das ocupações irregulares, isso
isso há uma consciência das pessoas, né? E muitas pessoas denunciam, né? Estão cortando árvores, porque nós, com a estrutura que atualmente nós trabalhamos dentro das unidades de conservação, em termos de servidores, né? Das equipes, né? Porque cada cargo vai ter a sua função, né? Dentro desse espaço protegido. Então, assim, a questão da nossa fiscalização, vamos dizer assim, né? As rondas, elas são feitas pelos guardas-parques. Qual é o tamanho lá da unidade? A reserva biológica do Lamy, ela tem 204 hectares. Né? Nós temos aí um projeto bastante antigo, aí desde 2006, para ampliar a área da reserva, né? Onde o município está verificando essas possibilidades. Em torno de 132 hectares, né, que seria uma área contígua à área da reserva, que isso beneficiaria, né, em termos de conservação e em termos até mesmo de poder fiscalizar, né, esse espaço protegido e, obviamente, ampliando a reserva biológica, que é a única no Brasil, né, até então gerida por um órgão ambiental municipal integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC. Eu acho que Porto Alegre só teria a ganhar, né, ampliando, eu sou muito suspeita para estar falando isso, mas ampliando essa importante unidade de conservação da natureza, né, e que cada vez mais fica, né, tão próxima às ações antrópicas, né, com essas moradias no entorno. A gente está trazendo um caso aqui, né, o case da unidade do Lamy, mas me parece que esse é um problema que afeta, que é comum às outras unidades, que é essa questão do entorno, né, porque nós já tivemos essa pauta de unidades de conservação aqui na Comissão de Meio Ambiente, Saúde e Meio Ambiente, e que também isso foi colocado, né, parece ser um problema comum, assim, né, o crescimento da cidade versus, né, a preservação, né. Mas isso não deveria ser um problema, porque nós temos um plano diretor urbano e ambiental, né? E essas diretrizes todas, elas devem ser respeitadas, e vez que qualquer empreendimento esteja estabelecido para o entorno desses espaços, né, protegidos, existem os planos de manejo, que são os documentos técnicos oficiais de gestão das unidades de conservação, e nesses planos de manejo a gente estabelece, dentro do status do zoneamento para as unidades de conservação, as zonas de amortecimento, que tem a mesma importância do zoneamento interno dos atributos legalmente instituídos, né? Esse zoneamento, ele é um grande instrumento de gestão, né? Mesmo que seja de forma indireta, dos atributos do entorno, porque tem atividades que são conciliáveis, né, no entorno de uma unidade de conservação de forma sustentável, né, a não simplificar esses ecossistemas, e tem atividades que infelizmente não são pertinentes, né, para o entorno de um espaço protegido. Perfeito. Professor Carlos André, vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, mais uma vez, obrigado pela presença. Estamos tratando aqui de questões ambientais, né? E nós conversamos há um tempo, aí, entrevistei o senhor em relação à questão do arroio dilúvio, né? Se tinha um projeto, né, de buscar revitalização e tudo. E é uma questão que persiste, né, até hoje, assim, né. E há pouco também, para ser um pouco mais factual, nós tivemos e estamos tendo a questão do gosto, cheiro da água, né, aqui na capital gaúcha. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre essas questões, né, como é que a URGS vem trabalhando também nesse sentido, né, porque são temas afeitos a todos nós, né. Exatamente. Primeiro, meus cumprimentos a todos que nos assistem, meus cumprimentos também aos colegas debatedores aqui presentes. Também quero me desculpar um pouco pelo atraso. Eu, como vice-diretor do IPH, tenho funções administrativas e a emergência de hoje foi o estouro da bomba d'água. Então, se eu não fizesse nada, 3.000 pessoas sem água daqui a uma meia hora. Então, a gente estava resolvendo isso. E o resto foi a mobilidade, aí a dificuldade de sair do campus da agronomia. Outra questão importante. Outra questão importantíssima também, como um debate aí futuro para vocês. Mas assim, eu tentando esclarecer para quem nos assiste, eu penso que se eu tiver com uma unha encravada ou uma dor de cabeça e for no médico, estou doente e vou no médico com algum problema, a primeira decisão médica seria uma amostra do meu sangue. Então, o sangue como um elemento indicador da saúde do corpo. Fazendo essa metáfora agora com as águas da cidade de Porto Alegre, não só o dilúvio, mas desde o Arroio da Areia até lá o Parque Estadual, Parque Municipal da Reserva lá do Lamy,
que tem água em todos eles, eu entendo que essa água é um indicador da saúde do corpo, no caso, o ordenamento territorial. Dito isso, pensar em água de forma fragmentada é uma inadequação até conceitual e tem um resultado funesto, não funciona. Em 2012, o então conjunto de candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, todos eles prometeram publicamente que iriam apoiar um projeto de iniciativa da própria URGS com a PUC e com os técnicos da Prefeitura de Porto Alegre. Depois de 1 ano e meio trabalhando, isso seria, na verdade, um projeto demonstrativo, né, demonstrando que é possível a existência de outros caminhos, isso não foi adiante, é uma questão de escolha. Se a gente pensa também que a água do DEMAI, ou um exemplo que eu gosto de citar ainda relacionado à água, foi em 2013, o estouro ali do conduto Álvaro Chaves, na esquina da Marquês do Pombal com a Coronel Bordini, que teve uma avaliação técnica muito consistente, tem uma revista do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, está explicitando aí as suas razões. Entretanto, talvez as principais razões apareçam nos jornais esse ano, quando o próprio DEP é acusado de vários desvios até em limpeza de bueiro. Então eu diria que desastres naturais, até a ocorrência de poluição ou o gosto da água, primeiro são problemas medievais. E fica muito simples atribuir uma nuvem negra que se aproxima do Guaíba, atribuir mudança climática como sendo responsável. Ora, a nuvem não tem CPF. Assim como sabotagem de diques, que foi outra alegação, também não tem CPF, ou ainda atribuir falta de educação da população. Então, todos esses desastres de enchente à falta d'água se constituem, na verdade, a desastre de natureza política. E aí a importância da proximidade das eleições no sentido da gente realmente cobrar, a gente, eu digo, todos nós aqui presentes e quem nos assiste, no momento das suas escolhas. Perfeito. Beto, também queria continuar um pouquinho nesse tema da água aqui, né? Acho que o professor coloca bem essa questão de o quanto isso vai refletir, né, no nosso... enfim, como a nossa relação, né, com a natureza, né, a nossa relação com... Acaba jogando o dilúvio, é um exemplo, né, do quanto de material que é jogado. Já vimos lá sofá, uma vez o DMLU construiu quase que uma casa, né, com o que tinha lá dentro. E agora nós tivemos também essa questão do gosto, do cheiro da água aí, que vem perturbando muito, né? Ainda não se tem um diagnóstico exato do que está acontecendo, mas também a água é fundamental nesse processo, né, quando se pensa em preservação e meio ambiente, né? São vários fatores, eu estava até falando com o Renato, essa questão ambiental ela tem um fator econômico, político e cultural, né? Sempre. Né? Muitas vezes vai ter uma resistência econômica para tal coisa, né? Que é muito forte. Por exemplo, plantio compensatório. Né? Existe uma instituição aqui em Porto Alegre que faz uma guerra muito forte para diminuir o plantio compensatório e ganhou. Né? Hoje o plantio compensatório ele não existe mais. Né? Então não há plantio nem para árvores cortadas, muito menos para não cortadas. Né? Quem ganhou foi cultural, por um lado, sim, a ideia de que não há mais local para plantar árvore na cidade, mas também uma resistência econômica. Na questão da água também. Né? Realmente não se prioriza toda essa questão de drenagem urbana natural, na minha opinião, que é uma cidade mais vegetada. Por que uma cidade não é tão vegetada? É só uma decisão política? É cultural. As pessoas não querem grama, não querem árvore. Elas querem pavimentar o seu pátio. E aí? Como é que se trabalha isso? Né? Numa escala de cidade, compromete a drenagem. Né? Então, a opção fica para projetos literalmente milionários para, entre aspas, resolver os alagamentos da cidade. Então, a cidade não penetra, a água não penetra, ela escoa. Né? Isso é muito mais caro. Embora a gente tenha avançado muito isso com a área livre, vegetada e permeável. Né? Da qual seria até interessante o IPH ter vindo nos ajudar nesse processo. Nós ficamos sozinhos aqui. São lutas que a gente fica sozinho. Né? Fica sozinho lutando por algo que é de todos. E as instituições que fazem discursos não estão presentes no parlamento. É impressionante. Com relação à água, a mesma coisa. Não há fiscalização. Como é que se dá uma BITSE sem ver se a água está sendo lançada no pluvial e não no cloacal? Ou vice-versa, se o cloacal está indo no cloacal e não no pluvial. Isso teria que vir no BITSE.
né? Mas o engenheiro também deveria ser responsável por isso. O CREA também deveria estar fiscalizando essa obra, que ao invés de lançar o esgoto cloacal no cloacal, leva no pluvial. Por isso, a contaminação dos nossos arroios. Né? Isso é um passivo, né? São décadas de problemas. Né? Sim. Tanto que, Cumulativo, né? Tanto que um dos problemas hoje é justamente fazer a ligação agora dos esgotos. Né? Mas isso podia ter sido resolvido lá no início. Né? Volto a insistir, tanto por parte de uma exigência de habite, né, que não se faz, como por um trabalho mais ético e sério do engenheiro que está lá então fazendo aquela construção daquele prédio, etc. Né? Então, esse é o problema do meio ambiente. Né? Meio ambiente é culpa de quem? Meio ambiente? De quem é a culpa da questão ambiental tal? Todos nós. Todos nós somos. Né? Claro que tem os que teimam em insistir em errar. Bom, realmente, aí nós temos que fazer uma crítica daí mais pontual. Mas é um problema geral nosso. O Renato colocou muito bem, a gestão de resíduos é, sim, uma questão de consumo. As pessoas não abrem mão de comprar no supermercado e levar do supermercado a sacolinha plástica. Né? Elas não aceitam ter que levar de casa a sua sacola. Então não adianta tu querer fazer aqui uma lei aqui em Porto Alegre sobre isso, porque não vai ser aprovada, por exemplo. Né? Só que pode parecer simples isso, mas numa escala de cidade faz uma diferença, muito grande. É o papelzinho da bala aquele, né? Não, mas é só um papelzinho de bala, mas se todo mundo jogasse papelzinho de bala... Por que tem tanta areia no dilúvio? Por quê? E tem tanta dragagem lá? Areia, onde é que vem essa areia? Das construções, que não são fiscalizadas. Cheio de areia, barro, chove... vai para a boca de lobo, assoreia o arroz de dilúvio, por exemplo. Né? E assim vai. Quem é que paga a conta? Claro, Renato, fica claro assim, que a gente tem estabelecido um debate e que ele permeia quase toda essa discussão, né? Que é a questão de desenvolvimento ou modernização da cidade versus meio ambiente, porque muitas vezes se fala em vai ser preciso tirar essas árvores daqui, e aí se dá toda uma discussão em torno desse assunto, né? É uma questão de visão do que se quer para a cidade também, né? É uma questão de como se pensar a cidade, né? Tu colocasse muito bem, eu acho que talvez, não sei se intencionalmente ou não, desenvolvimento versus biodiversidade. Na realidade, há uma grande questão colocada, que é o tal do conceito de desenvolvimento sustentável. Para mim é um paradoxo. Não há como se adotar um termo desse como não sendo uma contradição, porque o desenvolvimento hoje está na contramão da sustentabilidade, do conceito de sustentabilidade, seja do conceito jurídico de sustentabilidade, seja do conceito social, político, enfim, ambiental, porque, por um motivo muito simples, a questão ambiental não tem feito parte da pauta da gestão e da administração pública. Eu acho que o Beto e a Patrícia, o diretor também colocaram de uma forma muito clara, e nós todos estamos apontando para uma mesma direção, parece absolutamente claro isso, que é um problema de gestão. Nós estamos, como foi colocado pelo Beto muito bem, o artigo 225 da Constituição Federal coloca uma responsabilidade compartilhada entre a sociedade e o Estado, na administração e na gestão, né, no cuidado com o princípio fundamental, do direito fundamental ao ambiente equilibrado, de uma forma compartilhada, ou seja, a sociedade não pode fugir da responsabilidade que ela também tem. Mas também é verdade que o poder público está investido numa responsabilidade como poder de dever muito, muito séria. Né? Existe um princípio muito interessante, que é o princípio constitucional, também colocado hoje pela doutrina como de uma forma muito clara e muito séria, do resguardo ao mínimo existencial ecológico. O que significa isso? O artigo 225 da Constituição Federal, do ponto de vista jurídico, é tão importante que ele impregnou, do ponto de vista axiológico e valorativo, o princípio da dignidade humana, que assumiu uma nova função, uma nova dimensão, no sentido de exigir, inclusive do judiciário, de qualquer administrador público, do próprio juiz, o respeito aos reflexos de qualquer tipo de decisão hoje, seja ela administrativa ou judicial, ao princípio do resguardo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Ou seja, ao ponto de negar vigência a outros direitos fundamentais e não fundamentais também. Então, veja como hoje a questão ambiental é super importante. Existe um outro princípio, que é o princípio da proporcionalidade, que também tem uma dupla face, né, que tem que ser resguardada, no sentido da omissão, da pouca intervenção ou do excesso de intervenção. Ou seja, a questão ambiental é delicada e remete, sobretudo, ao Estado, à responsabilidade pública do administrador público, construir políticas eficazes para gerir o meio ambiente. Eu faria uma provocação aqui, que é a seguinte: quem é que pode informar hoje quais são os mecanismos de controle e, sobretudo, de informação à sociedade? Também existe o princípio constitucional do direito à informação, temos aí a nova lei de acesso à informação, super importante, que sabe qual é o tipo de fiscalização que é feito do ponto de vista do lançamento dos efluentes no Guaíba, por exemplo, pelas indústrias. Ninguém afirma isso, ninguém pode afirmar com exatidão. Por exemplo, a papeleira essa que está instalada na margem do Guaíba, há suspeitas que estejam lançando dioxinas no Guaíba, né? A gente não sabe se isso é exatamente verdadeiro, mas, enfim, é evidente que um despejo incontrolado, né, e não fiscalizado, como o Beto bem disse, desse tipo de resíduo vai tornar o Guaíba, que é uma bacia de captação, né, que infelizmente não tem uma calha de escoamento suficiente para dar vazão a esses recursos, vai acontecer muitas dificuldades. Sem falar na questão do Rio dos Sinos, né, do rio Gravataí, enfim, que são rios extremamente poluídos, e infelizmente estão jogando a água também, né, nesse sistema todo, que está comprometendo a vida, né, de uma forma geral. Okay. Perfeito. Patrícia, acho que é uma questão importante, que eu acho uma palavra até do momento agora, mas eu acho que cabe muito bem nisso que a gente está discutindo, né? Foi colocado aqui pelo Renato, né? A questão de compartilhar, né? Compartilhar responsabilidades nesse processo, né? Nós temos envolvido a sociedade de um modo geral, temos que ter também poder público e também o judiciário nessa questão, né? Como é que tu vês isso, né? E se a gente consegue caminhar para um futuro melhor, digamos assim, nesse processo, né, de compartilhar responsabilidades, né, porque precisamos dar passos maiores nesse sentido, né, Patrícia? Com certeza. Eu acho que isso vem da própria cultura, né, das pessoas, enfim, do próprio país, né. Bem como já foi dito aqui, as questões ambientais, elas começam a ser evidentes diante de situações catastróficas, né? Nós podemos dar o exemplo que nós tivemos aqui no verão, né? Dos ventos, né? Que derrubaram a vegetação na nossa cidade, e nós podemos dar o exemplo agora tão recente, que é o exemplo da água que nós, né? Que nós estamos consumindo, né? E que até então não se chegou a nenhuma resposta para a sociedade conclusiva, né? Bem como o Beto disse, né, a responsabilidade não é só de um governo, né, somos de todos nós, né, vez que cada um assume o seu compromisso mediante ao seu consumo, mediante ao seu descarte, né, mediante até mesmo enxergar uma situação irregular na cidade, comunicar aos entes fiscalizatórios, os entes competentes. Eu acho que com essa mútua ajuda, né, e políticas públicas adequadas, políticas públicas que visem atender efetivamente as necessidades de uma cidade, né, as questões ambientais, elas permeiam todos os setores, né, o órgão ambiental é um órgão muito importante, né, dentro dos estados, dentro dos municípios, né, e que deve pensar efetivamente em planejar, né, e ter políticas públicas adequadas para poder atender essas demandas, né, que cada vez ficam maiores, né, dentro dessa cidade, consumo dessa cidade que infelizmente não vive de forma sustentável, está muito longe disso. Nós estamos exatamente como, né, disse o Renato, na contramão de tudo isso que a gente vem falando e vem pregando. Né? Ok, professor, foi colocado aqui também, eu acho que foi uma figura que indica bem o que a gente está falando, né? De lembrar do meio ambiente, da preservação, quando a gente está diante de uma catástrofe, né? Aí
se pensa muito temos que preservar, salta mais aos olhos quando estamos diante de situações assim, né? Infelizmente, e mais ainda a sociedade cobra uma resolução como se tivéssemos um ato divino, né? Então, aponta o dedo e se resolva para amanhã. Então, eu lembro que, como bem colocado também pelo Beto, que esses problemas são antigos e não dá para colocar o guizo no gato de uma única administração. O primeiro plano diretor de Porto Alegre, 1914, João Moreira Maciel, as palavras-chave dessa época eram embelezamento e higienização. Continuam sendo temas atuais. Higienização quer dizer saneamento, embelezamento, era aquelas alamedas, grande parte inclusive da arborização da cidade começou a ser discutida ainda nessa época. Continua sendo o tema atual. Se nós pensarmos até no debate, enquanto retórica, eu entendo, eu quero colocar uma opinião talvez um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo sendo similar, com base na fala de todos, que o debate não é binário, não é dicotômico, não é sim ou não, não é meio ambiente versus desenvolvimento. É desenvolvimento versus desenvolvimento. Custa caro fazer errado, custa caro ao não respeitar o meio ambiente, nós temos a ocorrência de desastres. Por exemplo, a água. No momento que chove, o rio sobe e vai para a sua área lindeira, esse comportamento era um comportamento há 1 milhão de anos atrás, há 500 anos atrás, há 50 anos atrás, ontem, e vai ser o comportamento de novo quando chover. Então, quando chove e o rio vai buscar a sua área lindeira e ocupar, que está ocupada por um monte de outros usos, ele não tem nada desastroso. Ele está fazendo uma reintegração de posse da sua área. Então, o que precisa é a gente aprender um pouco a conviver. Tem sim, já o Brasil, um conjunto de normas aí que são bastante efetivas, mas tem um exercício de descumprimento, deslegitimação, desrespeito a essas normas. Qual é a solução técnica? Cumprir as normas. E eu digo que a maior fiscalização seria a seguinte: o Estado do Rio Grande do Sul experimentou aí um tempo atrás, digamos, foi aventado a extinção da Fundação de Zoobotânica. A sociedade se mobilizou, já que a Fundação de Zoobotânica, apesar um ente, vamos classificar como ambiental, além de outras coisas, a sociedade se mobilizou e conseguiu a não extinção dela. O que me chamou muito a atenção foi a execução orçamentária da FZB, com uma função tão importante, tendo orçamentos anuais pífios. Então, a materialização de boas ideias se dá pela execução orçamentária. Por mais capaz que seja a SMAN, se eu não tenho dinheiro e não tenho alocação orçamentária para o funcionamento, para o número de automóveis, de guardas-parques do seu funcionamento, tem um resultado funesto. Não funciona. Então isso é uma escolha, isso não é nada desastroso, é uma escolha. Tem uma retórica, tem a eloquência das palavras vazias. A materialização das boas intenções é em cima dos resultados. Então vamos ficar fiscalizando quando aqui nessa casa a discussão da lei orçamentária anual para o município de Porto Alegre. Clayton, só me permite... Está em cima para terminar aqui, já estamos com o tempo esgotado aqui. Se der para fazer mais uma rodada, mas assim, muito sucintamente, assim, só para despedida, começando aqui então. Eu quero dizer o seguinte, que isso aponta para uma questão de decisão política, de escolhas políticas que a administração pública faz. Todos nós estamos falando na mesma direção. Eu acho que a sociedade tem que fiscalizar isso. Né? Beto? E a sociedade tem que também priorizar o tema ambiental, que é uma outra luta, né? Eu não entendo que a sociedade já está priorizando esse tema ambiental. Agora, existem gestores e gestores, né? Realmente. Então, eu estou muito preocupado com um retrocesso em vários temas ambientais com relação a Porto Alegre. A gente tem que estar justamente atentos agora nessa eleição. Patrícia? Bom, na verdade eu não poderia deixar de falar que os espaços territoriais especialmente protegidos, as unidades de conservação e dentre outros espaços, né, as APPs na cidade, né, as áreas úmidas, elas têm que ser dada toda a relevância, toda a importância dentro desse planejamento do contexto da cidade, né, os morros da nossa cidade, e que se pense, né, na relevância de um orçamento para os órgãos ambientais, sobretudo para a SMAN,
para as unidades de conservação da natureza que não têm rubricas específicas para que a gente possa ter recurso, né, para desenvolver minimamente o nosso trabalho de conservação da biodiversidade in situ. Nessa linha, né, professor? Nessa linha, eu não sei onde é o mundo ideal, mas eu sei que pelo fato de eu estar aqui, de nós estarmos aqui, o mundo ideal é onde nós estamos. Já que não é ideal, vamos todos lutar por um. Eu conclamo então toda a população de Porto Alegre, nesse momento que se aproxima aí as eleições municipais, a participarem disso e colocarem na sua agenda pessoal o tema ambiental. Perfeito. Obrigado aos nossos convidados, obrigado pela gentileza aqui nesse último minuto mais apertado ali, mas eu acho que valeu a pena a gente trazer esse tema aqui, debate, botar para que os nossos telespectadores possam discutir um pouco mais e observar um pouco mais dessas questões em casa também, né? Claro. Em casa também. Obrigado pela sua audiência, nós voltamos no próximo Porto Alegre em Debate. Um grande abraço e até lá.